Olá! Hoje estaremos falando sobre o que nós denominamos de adjetivos próprios, que são um tipo de adjetivo também muito frequente na língua inglesa, mas, claro, não tão frequente quanto os adjetivos descritivos. Mas ainda assim, é muito importante nós estarmos cobrindo este elemento, pois ele, querendo ou não, também é bastante utilizado no dia a dia em inglês, seja no contexto cotidiano, de rua, seja num contexto profissional, seja no contexto de certificação, seja em basicamente qualquer contexto, tudo bem? Então, vamos aqui. Primeiramente, vamos lidar com o que é, mais uma vez, um adjetivo. Relembrando isto, um adjetivo é uma palavra ou conjunto de palavras que modificam um substantivo, como, por exemplo, man ou woman, ou um pronome, como, por exemplo, we ou it. Os adjetivos podem vir antes ou depois da palavra que modificam. Então você tem essa sentença, this is a cute cat, e this cat is cute. Então quando nós falamos de termos um adjetivo sendo utilizado mais frequentemente do que não, ele é utilizado logo antes do elemento em que ele qualifica, que aqui no caso é o cat. Agora, se você vai utilizar o adjetivo depois, normalmente é utilizado com o verbo to be, como você vê aqui, is cute. This cat is cute. Tudo bem? Agora, existem muitos tipos de adjetivos, e entre eles há uma categoria de adjetivos que chamamos de próprios. Os adjetivos próprios são formados a partir de nomes próprios e modificam substantivos e pronomes. Você talvez já tenha visto um vídeo nosso que fala sobre os pronomes próprios. Pronomes próprios são nomes específicos que identificam de uma forma mais individual algo. Pois bem, você tem então essa mesma dinâmica específica de identificação ocorrendo com os adjetivos. Então, é bem parecido com os pronomes próprios, definitivamente. Vejamos então aqui essa sentença. I love Italian culture. Perceba então que Italian é um adjetivo próprio porque, primeiro, é bem específico, é um adjetivo que descreve o que é italiano, Italy, e é um adjetivo, ou seja, qualifica algo como italiano. Então é Italian. Assim, você tem um nome próprio, específico de Italy, sendo expressado através de uma forma adjetiva, se tornando, portanto, Italian. Um nome próprio é o nome especificamente utilizado para nomear uma pessoa, lugar ou coisa. Ou seja, estamos aqui revisando o que são os pronomes próprios novamente. Adjetivos próprios normalmente se parecem com seus nomes próprios originais, mas tem algum tipo de terminação diferente. É essa terminação que os torna adjetivo. Ou seja, você tem aqui, he lives in America. America é um exemplo de nome próprio. Agora, he likes American holidays. Agora, American é um adjetivo próprio. Então, ele é bem parecido com o nome, com o substantivo, por exemplo, America, mas o fato é que ele tem uma terminação aqui, no caso, can, ao final, o caracterizando assim como um adjetivo. Tudo bem? Agora, adjetivos próprios são derivados de nomes próprios. Por esse motivo, eles são capitalizados, ou seja, têm sua primeira letra maiúscula. Então, como você mesmo viu aqui no American, a primeira letra é maiúscula, mesmo se a palavra está no meio da sentença. Aqui o mesmo ocorre também. When she lived in China, Liz ate a lot of Chinese food. Sempre quando então falamos de línguas ou nacionalidades, tudo isto precisa de ter a primeira letra maiúscula porque é próprio. Tudo bem? Continuando. Quando um adjetivo próprio tem um prefixo, o prefixo em si nunca é capitalizado, a menos que seja a primeira palavra de uma frase. No entanto, o próprio nome adjetivo, no caso o adjetivo próprio, deve ser escrito com a primeira letra maiúscula, mesmo se estiver no meio da sentença. Então você tem aqui uma sentença dizendo pre-Columbian America, ou seja, a América antes do Colombo, da descoberta do Colombo, não é? Você tem o pre sendo o prefixo de Columbian. Você então tem o pre tendo a primeira letra maiúscula porque é logo no começo da sentença, seguindo uma lógica inclusive parecida com o português. Agora, você tem essa sentença, in pre-Columbian America, corn was the only cultivated cereal. Aqui agora o pre-Columbian se encontra no meio da frase. E o prefixo
Pretty tem a primeira letra minúscula, portanto, mas o Colombian, que é o adjetivo próprio, tem a primeira letra maiúscula, como qualquer outro adjetivo. As terminações mais comuns para as nacionalidades, que se destacam entre os adjetivos próprios, não é? São o ian, in, un, ick, is, I e ish. A razão pela qual o inglês tem tantas terminações para diferentes nacionalidades é que elas naturalmente foram incorporadas de outras línguas. Então veja aqui exemplos de nacionalidades com ian, an e n. Italian, Korean, Moroccan. Exemplos de nacionalidades com ick. Icelandic, Nordic ou Nordic. Hispanic. Exemplos com is. Chinese, Japanese, Portuguese. Exemplos com I ou I, dependendo da forma como você acaba pronunciando a palavra em inglês. Iraqi, Israeli, Pakistani. E, portanto, agora por último, exemplos com ish. Danish, Finnish, Irish. Perfeito. Com isso dito, então, temos aqui a revisão dos adjetivos próprios. Muito obrigado.